E aí, você por acaso é uma pessoa malvada? Mas tô falando malvado mesmo, hein? Tipo, vai dormir sem escovar os dentes? Empurra a sujeira pra debaixo da cama? Ou quem diga, come a sobremesa antes da refeição? Não é verdade. Existem muitos motivos pelo qual a obra do Senhor dos Anéis é tão supimpa. E nesse vídeo nós vamos focar em um desses aspectos, a maneira com que Tolkien trabalha o que é a essência do mal. Deixa seu like no vídeo, inscreva-se no canal, e se você já foi malvado o suficiente para brincar de esconde-esconde e não contar até 10, se prepare. Vamos começar pelo começo. Primeiro vamos nos perguntar, por que o anel? Por que a joia que o Sauron desenvolve para seduzir os líderes da Terra-média é justamente o anel? Veja que o anel tradicionalmente representa o casamento, a união espiritual entre duas pessoas. E perceba que o que acaba definindo a longevidade dessa relação é justamente a capacidade de se lidar com os defeitos da outra pessoa, de se lidar com as fraquezas do outro. Como seres humanos, todos nós possuímos fraquezas. Nós nos esquecemos das coisas, nos confundimos, agimos de forma egoísta e assim por diante. E justamente dessas fraquezas, nós cometemos desvios. E nós definimos a raiz desses desvios como uma fraqueza justamente porque elas emergem de um desejo desordenado por algo que é bom. Como assim? Um exemplo bem didático é o Anakin Skywalker no universo do Star Wars. As fraquezas do personagem emergem num primeiro momento pela ausência que ele tem da mãe e, sobretudo depois, pelo amor que ele tem pela Padme. Portanto, o desejo em fazer o bem pela mãe e o bem pela Padme é evidentemente um desejo bom, são coisas boas. No entanto, na obsessão, nesse amor que se transforma em uma paixão desordenada, o Anakin começa a fazer cagada. E da fraqueza afetiva que ele tem com a situação da Padme e no desespero em salvar a Padme, ele vai se aproximando do lado negro da força. Mas então em que momento que a gente pode dizer que as ações do Anakin realmente adquirem uma essência má? Justamente a partir do momento em que ele para de agir por fraqueza e passa a agir por malícia, utilizando de seus poderes para fazer o mal. Quando, por exemplo, ele mata aquelas crianças que eram aprendizes de Jedi. Perceba que a gente pode definir a essência do mal quando há o uso da inteligência para cometer o desvio. Por exemplo, quando uma pessoa ludibria alguém, dá um golpe em alguém, agindo de forma maliciosa. Retornando agora ao universo do Tolkien e indo lá para o Silmarillion, onde a gente tem a origem do universo do Tolkien. E aqui apresentando de maneira ultra resumida para focar no conteúdo do vídeo, de acordo com a mitologia de Tolkien, a Terra-média surge a partir da produção de uma canção divina, essa composta pelos Ainur, que são uma raça de anjos. E entre os anjos nós temos Melkor, que seria justamente ali uma analogia a Lúcifer. Melkor cobiça o bem da melodia, ele quer o bem para si. E assim ele usa de sua inteligência para criar melodias desordenadas. Então imagina que os anjos compõem a melodia tudo bonitinha, e aí vai lá o Melkor e maliciosamente bagunça as coisas. Contudo, as melodias sempre acabam se reordenando, retornando a seu estado divino, o que expressa a ideia de que apenas o bem produz. O bem é aquele que cria, é a força criativa que gera a melodia. Já o mal, a única capacidade do mal é de bagunçar, é de criar desordem a partir da ordem criada pelo bem. I had a vision of a world without Batman, and it was so boring. É como se o mal fosse apenas ausência. Muitas pessoas gostam de expressar esse conceito através da ideia da luz, no sentido de que a escuridão não é um ente em si, mas é a mera ausência, a mera negação da luz. Isso então seria o mal expresso na imagem de Melkor. E agora voltando para o que falamos ao início do vídeo sobre os anéis, então Sauron decide usar de sua inteligência para seduzir, para enganar os líderes da Terra-média. O anel representa o casamento,
que é uma relação pautada pela fraqueza. E o anel do Sauron faz justamente isso. Ele potencializa a fraqueza que há em cada indivíduo. Um ótimo exemplo é o personagem do Boromir, um grande guerreiro que apresenta muita dificuldade em controlar sua fraqueza perante o anel, sendo cada vez mais seduzido pelo anel. Outro exemplo fascinante é o do Gandalf, já que existe uma passagem onde Frodo pergunta para o mago: "Poxa, já que você, Gandalf, é o mais sábio de todos, não faria sentido você portar o anel, você carregar o anel até Mordor?" E Gandalf responde que ele não ousa se aproximar do anel, precisamente porque o anel provavelmente vai usar da sabedoria dele, que é sem dúvida algo bom, para enlouquecê-lo, fazendo possivelmente com que ele se torne o mais terrível de todos os portadores do anel, já que ele vai passar a usar a própria sabedoria para gerar desordem. Algumas pessoas inclusive acham frustrante o fato de que o Frodo, no final, não joga o anel no vulcão. Na verdade, o anel acaba caindo de maneira fortuita quando há a briga entre ele e o Sméagol. Isso ocorre justamente porque fica bem definido pela lore do Senhor dos Anéis que o humano não consegue destruir o anel, já que ele potencializa a nossa fraqueza. Quando chega na hora, a gente não consegue, a gente não aguenta. Tanto que perceba que até mesmo o Isildur, que é aquele meio humano, meio elfo, que o Aragorn inclusive é descendente, e os elfos eles têm um aspecto dessa raça angelical no Senhor dos Anéis, então eles são uma raça bem mais pura que os humanos. Mesmo ele, o Isildur, não aguenta, não consegue jogar o anel quando chega a grande hora. E nesse ponto a clemência e pureza do Frodo não deixa de ser decisiva. Como assim? Lembre que o Sam principalmente insiste que eles deveriam se livrar do Sméagol, mas o Frodo, apesar de ver todo aquele estado deformado que ficou o Sméagol, que era um humano normal e que justamente nessa desordem do bem se transformou completamente, se desfigurou completamente, Frodo ainda acredita que há um bem no Sméagol, ele perdoa insistentemente o Sméagol, levando ele junto até o momento final. Portanto, da pureza do Frodo, acaba ocorrendo aquela situação da briga e aí o anel acaba finalmente caindo no vulcão. Então a obra do Senhor dos Anéis bem expressa que quando se trata do mal, nós temos esses dois níveis de desvio. Em um primeiro momento, o desvio por fraqueza. Esse que em um segundo momento pode, na medida em que emerge dessa obsessão desordenada por um bem, se transformar no desvio essencialmente mal, que é justamente o desvio por malícia. Motivo pelo qual cabe a nós, meros mortais, manter consciência de nossas próprias fraquezas e da fraqueza dos outros, buscando nos lidar com os desvios com a devida clemência e compaixão, como vemos no personagem do Frodo, ao mesmo tempo com a coragem e retidão em lutar contra nossos desvios, como vemos no personagem do Aragorn. E por último, com a sabedoria de Gandalf, no qual nos esclarece que o mal, além de ser extremamente sedutor, está sempre ali à espreita, tentando instrumentalizar a inteligência do homem. Inscreva-se no canal, deixa um like no vídeo e a gente se vê na próxima.